dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Rapaz, eu tô vendo aí que Prata já deu um bom dia esticado antes da aula começar. Olha só, tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? E depois dessa aula maravilhosa do professor Assis, né? Eita, 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 eu tô vendo que o esticado aí foi grande. Prata do Piauí mandando ver, ó. Vamos começar a nossa aulinha? Vamos começar a nossa aulinha, meus queridos. Vamos para cima, vamos para cima. Ética organizacional e profissional. Vamos que vamos, galerinha. Olha aí, Fátima Campelo Matos aí mandando ver. Seja bem-vinda você, minha querida Graziele. Muito bom dia, Maria do Carmo. Cadê os nossos polos aí, ó? Eita, melhor aula para vocês. Vocês são os melhores alunos, os melhores participantes. Curral Novo do Piauí, cadê de Inocêncio? Cadê quem mais? Juazeiro, né? Manuel Emídio, né, minha diretora? Palmeira do Piauí, Patos, Porto, Prata do Piauí, São Julião, São José do Piauí, né? E São Miguel da Baixa Grande. Rapaz, muita gente, hein? Quer energia nesta disciplina hoje. Muita energia. Francisco Lima, bom dia, meus queridos. Olha a professora mediadora aí, Maria dos Remédios. Tamo juntos, tamo juntos. Rapaz, energia positiva. Eu quero é todo mundo registrando que tá aí. E resiste e coloca o nome também, meus queridos mediadores, de quem está na sala, tá certo? Para poder a gente depois ir falando o nomezinho e mandando um abraço para todos. Tá bom? Vamos que vamos? Vamos lá? Conteúdo na tela, conteúdo na tela. Olha só. Samuel Lima, seja bem-vindo, meu querido. Hoje, cultura organizacional, aprendizado. Aprendizado. Vamos que vamos, meus queridos. Recordando o que a gente tem sempre falado nas aulas anteriores, tá? A cultura organizacional, ela vem como uma perspectiva de desenvolver as pessoas e massificar, principalmente, o que a gente viu nas outras atividades que a gente vem falando? Massificar os princípios e os valores, tendo em vista que nas últimas atividades a gente vem falando sobre alguns casos, algumas situações, que essas situações, por exemplo, elas se concretizam, a gente adentra numa pauta que a gente já está colocando para vocês como primordial. A ética como um fator decisivo para as organizações atualmente. Então, entendam, ética empresarial está muito ligada à cultura organizacional, principalmente ao aprendizado dessa cultura, tá, gente? Mas qual é o motivo disso tudo? Como é que a gente pode trabalhar essas características da empresa de uma forma geral? Aí é que vem alguns questionamentos. Veja que o seguinte, com o passar do tempo, eu vou começar a entender que vai ocorrer alguns choques culturais, choques de educação principalmente, tá, gente? O temperamento, por exemplo, das pessoas, a educação, como elas foram educadas, isso vai ser compilado dentro de uma cultura organizacional. Lembre-se que, por exemplo, a imaturidade profissional, ela também vai contribuir para isso. A imaturidade em relação a confrontos de gerações. Lógico. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou ter pessoas mais maduras em termos de idade, que vão achar que pessoas que têm menos idade são imaturas e a idade não tem nada a ver com maturidade, certo? A idade não tem nada a ver com maturidade. Então, nos casos que a gente vem estudando e vem trabalhando, é preciso que você quebre alguns mitos. Veja que a partir do momento em que eu sei que há um choque cultural, né? Como é que está o tempo aí, minha querida? Minha querida, tá rolando, né? Show de bola, show de bola. Você começa a entender que nesta questão da cultura, eu tenho que ter, por exemplo, e aí nesse estudo de caso que nós estamos colocando aí, o choque cultural, ele é prevalecedor. Os diagnósticos, por exemplo, que a gente coloca
nesse caso que a gente está colocando para vocês agora, onde o consultor ele apresentou para a direção da empresa um diagnóstico sobre a questão cultural da empresa e se posicionou acerca da postura dos diretores. Nós, todo dia, no mercado, nós percebemos isso, tá, gente? Nós percebemos isso. Primeiro, a adequação em relação ao modelo daquele negócio, da organização. Então, vocês de recursos humanos têm que entender o seguinte, que a partir do momento que vocês vão instituir novos modelos de comportamento, vocês vão ter que trabalhar as crenças especificamente. Saibam disso, gente. Vocês também vão ter que ter uma postura de consultores dentro da empresa. Entender um pouquinho cada unidade estratégica de negócio, avançar em perspectivas de se aproximar mais dessas unidades estratégicas de negócio. Todavia, no entanto, perceba o seguinte, há alguns questionamentos que a gente precisa fazer. Veja bem, quando eu falo em ética empresarial, eu vou ter sempre este choque cultural. Sempre. E eu tenho que estar preparado para isso. Mas eu tenho que entender que vão ocorrer conflitos em termos de valores. Vão sempre ocorrer. Vão ter pessoas que vão ser mais conservadoras, vão ter pessoas que vão ser mais liberais, vão ter pessoas que vão dar valor à formalidade e outras que vão dar valor à informalidade. Mas lembre-se, é com o passar do tempo que você pode avançar em algumas perspectivas, como por exemplo, nós temos o exemplo da Bayer. A Bayer com uma cultura, tinha uma empresa farmacêutica, empresa química, que ela foi fundada lá em 1863. Olha só esse estudo de caso. 1863. A cultura da Bayer foi um dos fatores mais preponderantes em termos de estudo organizacional. Por quê, meus queridos? Veja, porque ela traz um contexto de reeditar os seus valores. Ela não ficou lá atrás, por mais que ela tenha mais de 100 anos. Por mais que ela tenha mais de 100 anos. Então veja, não é de agora. Olha só o que ela teve que se reinventar. Olha só o que ela teve que correr atrás. E aí você começa a entender o seguinte. A nossa cultura corporativa, quando eu tenho uma empresa desse porte, ela pode estar sendo equilibrada pela liderança, pela integridade, pela flexibilidade e pela eficiência. Resumindo, um modelo de liderança onde você tem pilares e esses pilares vão fazer com que ela possa conduzir a sua trajetória. Agora, olha só a missão da Bayer. Ciência para uma vida melhor. Ciência para uma vida melhor. Isso quer dizer o quê? A razão de ser da Bayer, gente. Razão de ser da Bayer. Então, existe alguma coisa a mais. Veja bem, pedi para minha querida diretora compartilhar a tela aí. Olha só. Estão vendo aí, né? Life. Life quer dizer vida. Está vendo aí no slidezinho aí. Life quer dizer vida. Toda a questão do desenvolvimento e aprendizado dentro de uma organização passa pela educação corporativa, certo? Quando uma empresa ela nasce com um propósito como a Bayer, então você ouve, né, muito falar sobre a Bayer como uma referência na área química, como uma referência na área farmacêutica, mas isso tudo enraizado por pilares onde ela coloca isso no dia a dia, na prática, fomentando a liderança, fomentando a integridade. Então, se ela não tivesse defendido e não se reinventasse ao longo dos anos, ela não tinha passado desses 100 anos.
ela está indo e caminhando para os 200 anos. Olha só a longevidade de uma empresa. Mas isso tudo por quê? Porque na sua missão, na sua visão, ela traz um propósito, gente. E este propósito, ele é replicado pelas pessoas que estão lá, pelas gerações de colaboradores que estão lá dentro. Então, você do Recursos Humanos tem que começar a entender, tá, o foco é lucro na empresa? É. Mas se não tiver alguma coisa a mais, se não tiver um propósito, e isso for verdade, olha só a missão da empresa. É simples, não é uma missão de 3 linhas, não é uma missão muito longa. Sabe por quê? Porque a simplicidade faz com que você vai fixar na sua cabeça. Por exemplo, ciência para uma vida melhor. 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 Por que o senhor está repetindo, professor? Porque é o seguinte, em apenas um instante, você já sabe que a Bayer quer ciência para uma vida melhor. Resultado, professor, se eu repetir mais uma vez, isso vai ficar latejando na minha cabeça. Pois é, porque de tanto você falar, por exemplo, dentro da empresa, ciência para a vida melhor, uma ciência para a vida melhor, você vai ter que estar acreditando. E se ela mostra isso no dia a dia, pode ter certeza, gente. Isso vai fazer parte do DNA, da segunda pele dos colaboradores. Então, a Bayer também, gente, tem uma história que as pessoas passam anos lá dentro. 20, 30, 40 anos, a vida toda. Às vezes entra e só trabalham lá. Como um propósito de vida, porque elas estão lá dentro acreditando que elas estão trabalhando produtos extremamente caros, mas é para uma ciência e ter uma vida melhor. Entendeu? Então, acreditam nisso. Quando você dá um propósito para a vida de alguém, a pessoa tem mais automotivação para correr atrás das metas. Para saber que a sua construção da sua carreira vai ser ali dentro, por exemplo. Então, olha o enfoque da empresa. A Bayer, hoje, ela vem se reinventando a cada ano, a cada mês, e ela está lá entre uma das empresas que mais encanta e surpreende os clientes. Ela não mais satisfaz, não. Ela encanta e surpreende os clientes pelo mundo inteiro. Porque ela vai buscar resolver o problema das pessoas por meio de uma ciência para uma vida melhor. Por meio da ciência para uma vida melhor. Certo? Então lembra, a simplicidade é o que vai fazer com que você, fixe na cabeça. O quanto menos de informação, mais você vai sentir que faz parte daquela razão de ser, que é a missão da Bayer. Então o que eu quero colocar para vocês é que nesse momento a gente estudando sobre cultura, estudando sobre aprendizado, dentro dessa perspectiva de ética profissional, para os profissionais especificamente, é muito importante que você avance nessa questão, tá? Todavia, no entanto, a Bayer ela vem com o destrinchar de cada um desses pilares, né? Olha só, na liderança, jogar para ganhar, liderar por propósito, promover o seu desenvolvimento, fazer com que haja uma integridade, ok, ela não vai estar buscando aqui liderança por meio da vida, da integridade, exatamente, mas é buscando o quê? Agir de uma forma sustentável, construir confiança, ser inclusivo e colaborar e conectar. Olha só o que eles tentam massificar em termos de aprendizado, gente, em termos de conhecimento dentro da organização. Olha só o que eles têm que trabalhar com relação ao comportamento. Então vejam, é muita coisa mesmo. Você tem aí um respaldo muito grande, porque assim, eles vão jogar para trabalhar, mas com um propósito. Eles vão promover o desenvolvimento de cada um, mas sabendo que isso faz parte da liderança. Então veja, quando você tem isso enraizado com os colaboradores, é muito mais fácil. Aí quando eu parto para os outros, como flexibility, vai buscar o quê?
criar valor, ainda digo mais, criar valor único, não é mais o valor agregado. Criar valor único. Inovar e experimentar, experiências que sejam científicas e ser digital. Olha só, tudo casando com a nossa realidade atual. Tudo casando com a nossa realidade atual. Então, Bayer se preocupa com a flexibilidade na vida e com a eficiência na vida. Quando eu entro em eficiência é o quê? É através dos nossos produtos, por exemplo, ser responsável. É através dos produtos ser eficiente e ágil. Ser um profissional ágil e ser corajoso, empoderando as pessoas. Olha aí o empowerment começando. Olha aí o empowerment começando, gente. Tá vendo aí? Então eles têm uma causa. Eles têm uma causa. Imaginem isso, meus queridos. Percebam isso. Logicamente que você tem uma causa, fica bem mais fácil, não é? Mas, por exemplo, olha aí, ó, já peguei aí uma instituição de ensino, para vocês verem aí a questão relacionada à missão e os valores. Trabalhados num comportamento. Olha onde é que o Marista, Centro-Norte, tem as suas sedes, tá? Ele tem aí, na sua definição, como União Brasileira de Educação de Ensino, está na Associação, né, de Direito Privado, especificamente, sem fins lucrativos, porém, ele tem essa abertura, tá, de estar cobrando também. Está em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, etc. E a entidade ligada ao Marista, voltada para o Nordeste, é a UBEC, que é a Associação de Fins Não Econômicos de Caráter Beneficente, com atividade na área de educação. Agora, olha os estados que ela está. Ó. Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Distrito Federal. O que ela traz como missão, essência da razão de ser? Olha só o que ela traz. Nossa missão é educar, evangelizar crianças, adolescentes, jovens. Já tem uma missão bem maior, né? Olha o tamanho da missão aqui, ó. Bem maior do que o da Bayer, certo? Bem maior do que o da Bayer. Então traz aí a perspectiva de formar cristãos, traz a perspectiva de ter um momento de construção da cidadania por meio do sustentável, da causa justa, da igualdade, né? Trazer a equidade entre os grupos. Então, é uma instituição que traz uma essência mais aprofundada. Tá, professor, mas o senhor não acha que a missão é muito grande? É, porque ela quis contemplar, por exemplo, vários fatores, né? A formação, o seu público-alvo, a questão do cristianismo, a questão da atualização em relação à justiça e o autossustentável. Então ela vem querer aumentar. Eu posso aumentar a minha missão? Claro. Só tem um detalhezinho aí, gente. É porque pode ficar muito grande e os colaboradores podem ser que eles não lembrem da essência. Por outro lado, o Marista trabalha muito bem os seus valores, ou seja, a sua estrutura de princípios. Olha só o que ele traz na sua estrutura de princípios. A educação centrada em Jesus e Maria, a articulação entre fé, cultura e vida, preparando os jovens para isso, buscando a excelência nessa prestação educacional dos serviços, né? Dos serviços educacionais, e com foco em fazer com que as pessoas saiam de lá atuando com um pensamento crítico. Então, eu peguei exatamente para vocês, na área de educação, para vocês terem uma ideia do quanto se trabalha princípios por meio da missão, por meio de ter uma visão de ser referência. Quando você continua ainda, o grupo Marista, ele trabalha os seus princípios, trazendo conceitos, reforçando os seus valores de diversidade, de compromisso com as pessoas, de trabalhar a vulnerabilidade, a autovulnerabilidade, principalmente, de ter uma responsabilidade social independente de estar dentro de uma organização ou não, gente, ou não, de saber que você vai ter uma atuação que vai fazer a diferença, trazendo mais justiças para as pessoas, desenvolvendo a ética e a transparência constante no exercício da sua profissão. Olha que essência
ele toca aí, ele diversifica isso tudo. Por outro lado, temos outro estudo de caso aqui acerca desse choque cultural. Dentro de um processo de análise de como estudar a cultura organizacional, de como trabalhar o desenvolvimento, o treinamento dentro das organizações e o aprendizado de uma forma geral. Veja o seguinte, olha só, esse estudo da ética, ele traz uma perspectiva de alguns questionamentos. A discussão seria o seguinte, se você fosse o diretor de uma empresa, teria coragem de tornar público que você recusou a promoção ao gerente em razão da falta de maturidade e confiabilidade dele? E aí a gente se coloca como uma perspectiva, já perguntando também, você sustentaria que é justo recusar a promoção porque o gerente era inteligente e bem preparado, tinha excelente qualificação técnica, grande experiência e um profundo senso de responsabilidade, mas tinha pecado em ser alegre e expansivo, de gostar de contar casos engraçados e de rir? Quer dizer, isso é plausível? Estou colocando uma situação que é muito comum acontecer, tá, gente? Pois é, olha aí, Prata do Piauí. Prata do Piauí respondendo, gostei, rapaz, Prata do Piauí tá ligadinho, dedo lá no teclado, quero ver o restante da turma. Francisco Lima, e aí? Sim ou não? Samuel Lima, sim ou não? Pessoal aí de São Miguel da Baixa Grande, São José do Piauí, São Julião, de Porto, de Palmeiras, de Manuel Emídio, Juazeiro do Piauí. Quero ver, Curral Novo também, quero ver todo mundo, hein? Respondendo. E aí? Porque é o tal negócio. Uma coisa é você tomar essa atitude, outra coisa é você defender essa atitude. Certo? Defender essa atitude. Então, faz parte do processo também você defender situações que você acha que é o seu pressuposto. Lembra que a gente estudou na aula passada, vai sendo aula de ética, na disciplina de ética, voltada para as relações interpessoais, que a gente estudou sobre os pressupostos? Pois é. Nessa mesma situação tem um outro questionamento. Olha só, para discussão com vocês. Pelo enunciado do caso, percebe-se o seguinte, que a empresa não tinha a intenção de promover o gerente. Você já vê que tem aí uma situação acontecendo, tá? A pergunta é voltada para a questão da ética, da conduta. Lembre-se que você pode aí ter outras questões que podem estar envolvendo este caso. Por exemplo, eu tenho 3 perguntas que eu posso fazer dentro desse choque cultural, não é? Sem transparência, a verdade não aparece. É a pura realidade. Sem transparência, a verdade não aparece. Então, quais seriam os outros questionamentos? Independente da iniciativa do profissional, a organização tinha o dever de lhe comunicar por que não foi promovido? Sim, ela tem o dever. Você, como profissional de RH, tem que falar o seguinte, por que é que você não foi promovido? Por isso, isso e isso. Porque você não tem as competências técnicas X e as competências comportamentais Y. Os diretores tinham a obrigação de dizer o que pensavam? Bem, em um fator ético, baseado nessa situação, sim. Até porque eu entro na transparência. Ao silenciar e deixar estacionado, por exemplo, no mesmo cargo, por um longo tempo, a empresa causou-lhe o quê? Algum dano? Ela causou-lhe humilhação? Causou-lhe prejuízo nos rendimentos? São questionamentos que eu coloco para vocês que vão ocorrer e que é você se colocar no lugar do outro. Eu tenho sim uma repercussão negativa, com certeza. Eu tenho uma repercussão negativa. Agora perceba o seguinte, que tudo isso fica pequeno em relação a outras questões, como por exemplo, olha só, nessa discussão aqui da 4ª questão que eu quero colocar para vocês, estou colocando questões para a gente fazer o levantamento, hein? E estou gostando do pessoal colocando aí já a resposta, Manuel Emídio, São Miguel da Baixa Grande. Agora dá uma olhada nessa questão, nessa discussão do ponto 4 aí, ó. O que é confiabilidade para vocês? Questão filosófica ou deontológica?
por exemplo, como é que você se sente, aí, se torna confiável aos olhos de outra pessoa? Você quer primeiro ser confiável para depois confiar, ou você tem que confiar primeiro para depois ser confiável? São questionamentos e reflexões que eu faço para vocês, tá? De acordo com os dados disponíveis, por exemplo, da empresa, nesse caso passado com relação à promoção de gerência, as razões concretas existe realmente razões concretas para não confiar nesse profissional? Concretas. Existe? Faça a reflexãozinha aí na sua cabeça. Quais são as verdadeiras razões? Não são preconceitos que estão lá enraizados nos pressupostos? Lembra que eu falei na outra disciplina de ética sobre pressupostos lá no modelo da cebola? Onde o pressuposto está lá no núcleo daquela cebolinha? Pois é. Pois é. O questionamento é, se eu não tenho razão, qual seria o verdadeiro problema? Na minha opinião, meus queridos, o verdadeiro problema é que nós estamos e temos muitos preconceitos. Então entenda o seguinte, tudo vai repercutir nos resultados da organização. Tudo, gente. Tudo vai repercutir. Agora, é claro que nós precisamos refletir sobre determinada situação. Veja só. Primeiro, não sabemos as razões pelas quais a empresa optou por não promover, né? Verdadeiramente, pode ser que venha aí razões financeiras, pode ser. Houve conflito de valores? Eu tenho que questionar sobre isso. De atitudes pessoais, quer dizer, por causa de uma postura comportamental extrovertida que aquele candidato à vaga de gerente tem, eu posso afirmar alguma coisa com relação a isso aí? Não. É uma questão de falta de postura do gerente? Depende. Se ele está infringindo um código de ética interno, um regulamento interno, depende disso. Então, cada caso é um caso, gente. A relação, por exemplo, de uma postura profissional, ela vai estar ligada ao teu aprendizado com a tua conduta profissional e com a tua postura em relação à cultura organizacional também. São características suas, positivas ou negativas, mas são suas. Lembra que a postura profissional, ela engloba, gente, a maneira do teu comportamento, do teu relacionamento com as pessoas. De como é que você é, por exemplo, com um colega dos serviços gerais. Se você trata do mesmo jeito e da mesma educação com um gerente. Se você trata a pessoa dos serviços gerais da mesma forma que você trata um gerente. Se você trata da mesma forma que você trata com um diretor. Se você vai dar mais margem para conversar quando o diretor dá, né? Mais do que conversar com um colega seu dos serviços gerais ou de um nível operacional qualquer. Então veja que a postura profissional também entra aí. Por quê? Porque tem várias formas das pessoas. Lembra só, estou colocando para refletir. Pedi para minha querida diretora compartilhar aí. Ó. Quando eu coloco aí para refletir, é para você entender que é o seguinte. Isso tem que ficar martelando na sua cabecinha. Certo? Tem que ficar. Hoje, gente, não basta falar. Você tem que fazer. Mas antes de fazer, você tem que ser. Seja uma pessoa que tenha um comportamento que vá de acordo com o que você fala. Em qualquer lugar. E isso repercute no ter. Por exemplo, ter respaldo para conversar acerca de preconceitos. Todos nós temos preconceito. Eu tenho preconceito, você tem preconceito. O que a gente tem que estar constantemente observando, mapeando e tentando pegar esses preconceitos e minimizar. Porque leva a tua vida toda, por exemplo, para você se consertar em termos do que você já foi construído de gerações para gerações. Entendeu? Então isso serve para você parar e pensar. Minha postura profissional, ela começa aonde? Começa aí na cadeirinha que você está aí agora sentado. Na cadeirinha aí de estudante, a tua postura profissional começa aí. Se você está na aula, por exemplo, e não está prestando atenção, é postura profissional sua, de estudante.
Se você está ali recebendo esse conhecimento do professor e você está conversando com um colega, é postura profissional sua. Se você está olhando para o celular e não está olhando para a TV, é uma postura sua. Você está só aí em corpo presente. A tua mente não está aí. Entendeu? Então, olha só. Se está aí, busca aproveitar esse momento. Da mesma forma, você está dentro do emprego. Tem gente que vai como se fosse um zumbi, ó. Um zumbi para o local. Aí chega lá, senta, entendeu? Começa a produzir, aí volta, zumbi. Não é? Tem até aquela... Será que a minha diretora tem aquela máscara do zumbi? Tem não. Tem aquela série que é muito antiga, fez maior sucesso, que é The Walking Dead. The Walking Dead, né? Que é uma série de zumbis, mas há toda uma discussão, sabe, sobre assuntos de emissão de juízo de valor, há toda uma questão assim, que envolve... Os zumbis ficam sendo o plano de fundo, porque aí há questões éticas que são discutidas, quem já assistiu, quem não assistiu, assiste, porque você vai lá e vê como é que é as decisões, são muitas decisões que a pessoa tem que tomar. Na sua postura ética, são decisões que você tem que tomar no dia a dia. As decisões começam aí, sentadinho. Você não está aí sentadinho na sua sala de aula, por acaso, onde você esteja. Você não está recebendo este conhecimento por acaso, gente. Isso chega até você, este conhecimento chega até você, para você ser um agente de mudança, por meio dos recursos humanos. Futuro técnico em recursos humanos, você vai fazer a diferença no mercado de trabalho. Aonde você está, começa agora. Não vai esperar para terminar o curso técnico, não. Porque vocês já fazem parte de uma geração, que é uma geração única, geração Z, que vai modificar esse mercado. Eu confio muito em vocês que estão aí do outro lado. Confio muito que é vocês que vão trazer toda essa perspectiva de modificação e de saber lidar melhor com as pessoas. Certo? E isso é propósito. Na verdade, isso é propósito. Então entendam bem isso aí. Aonde quer que você esteja vendo e ouvindo a gente. Aonde quer que você esteja. Faz parte, tá? Isso. Exatamente o que Prata do Piauí está colocando, ó. Nos questionar para melhor, isso, e sei fazer. Então, olha a sequência, viu? Prata do Piauí, olha a sequência, ó. Eu tenho que ser, fazer, para ter resultados positivos. Mas antes eu tenho que ser, fazer, para ter. Tá certo? Vamos que vamos? Rapaz, não é brincadeira não. Vai aparecer um negócio aqui do meu lado agora. Será que vai aparecer agora, diretora? Posso ficar na posição que eu tô aí, ó. Pai, minha diretora é show de bola. Minha diretora, você printa aí? Você printa aí que eu vou olhar aqui pro lado. Aqui, é desse lado aqui, é? Gente, olha só o que vocês estão vendo aí, gente. Olha aí. Eu fui falar em zumbi, ó. E aí, printou aí, minha diretora? Tirou uma foto aí que eu quero depois propagar isso, ó. Viu? Olha aí, ó. Posso mudar, né? Posso mudar? Pronto, show de bola. Eita, gente. Já pensou aí? Vocês estão deu para sair lá neles, né? Show de bola, vamos que vamos. Rapaz, aqui a minha diretora, ela foi treinada pelo Steven Spielberg. Conhece o Steven Spielberg? Não é brincadeira, não. Vocês querem conhecer minha diretora? Vocês já conhecem, né? Eu acho que vocês já conhecem minha diretora, né? Diretora Yara. Hein? Se não, se vocês não lembram, viu? Eu vou no final da aula, eu vou chamá-la para vocês lembrarem do to face dela. Essa vai para a lista, né? Essa vai para a lista, que colocaram aí? Pro Insta, né? Vai pro Insta? Ó, rapaz, pegou pro Insta aí, ó. Brincadeira não. Aí você volta assim, ó. By Yara. Como é que tá lá no teu Insta? Como é que tá? Yara com I LDM. Yara com I LDM, tá, gente? Porque aí vocês botam no Insta e me marca e marca ela, tá certo? Deu pra pegar aí a imagem, né? No finalzinho a gente tem mais coisa aí dessas imagens aí, tá? Vamos que vamos. Então, meus queridos, voltando para os nossos slides, é isso que a gente tem que entender, que o importante, gente, é você ter atenção que esse conhecimento, ele vai modulando a sua
a sua postura profissional, gente. Ele vai fazendo uma modulaçãozinha, tá? Esses preceitos, eles vêm na perspectiva de que, ética relativa e absoluta. O seu local de trabalho avalia situação por situação? Ou por meio dessa análise ele define quais serão os procedimentos? Ou seja, é uma postura de ética relativa. Se não avalia, é uma ética relativa. Agora, se ele avalia, eu tenho outra perspectiva. No seu local de trabalho, adota preceitos para todas as situações, independente do contexto. Opa, aí eu tenho um absoluto aí. Para todas as situações, independente do contexto, eu tenho um padrão a ser seguido, independente do contexto. Aqui eu tenho uma peculiaridade, de acordo com cada situação, na ética relativa, eu vou atingir aí, certo? Então perceba o seguinte, é com base nisso que você tem que lembrar, é importante que ocorra sempre ajustes entre você e a empresa que você trabalha, que a sua postura deve estar de acordo com os valores, missão e visão da organização. O código de ética deve ser respeitado, gente. Suas funções como profissional. Nós estamos na disciplina de ética voltada para a questão organizacional e profissional, gente. Lembra disso. Lembra que é um fator decisivo. Fora que, nesse estudo de caso, a introdução que a gente coloca para vocês é que eu tenho uma correlação com aquelas dimensões que a gente já estudou, por exemplo, lá atrás, em outra disciplina. Na disciplina de ética. E relações interpessoais, ela tem uma conexão, porque ética e moral, elas andam juntas. O comportamento humano precisa ser desenvolvido com base nos dois, porque há um somatório em relação a esses estudos. As observações são feitas nas questões da rotina, gente, tá? Da rotina. Olha só, por exemplo, a postura deste colaborador aqui. Tá? Você pode ver que ele está um pouquinho assim, né? Tem o rosto dele ali, tem o olhinho dele, e ele está, de certa forma, indo sorrir, mas um sorriso que é natural, tá? Embora ele esteja com a máscara. Não é um sorriso forçado. Pelo olho você vê a naturalidade. As ações diárias do teu comportamento vão dizer realmente se a empresa ela prima pela moral, pela conduta ou não. Tá certo? Então, esse fator moral, ele é decisivo para outras situações também. Por exemplo, deontologia que eu coloquei para vocês, que vem da teoria do Denver. A deontologia, o ramo da filosofia cujo objetivo vem com uma perspectiva de estudo e é fundamentada em que eu tenho os meus deveres, eu tenho que cumprir as minhas normas e tenho as minhas obrigações. Ela é uma teoria que trabalha sobre as escolhas do indivíduo. Ela serve para consolidar moralmente o que você precisa ter como norte, gente. E no mundo do trabalho, a deontologia, ela traz esse conjunto de valores, de regras, para que você tenha uma conduta compatível com os seus deveres. Deveres e direitos. Lembra disso, tá? Deveres e direitos. É claro que nas normas fundamentais dessa perspectiva, você tem que entender o seguinte, a deontologia, ela vai buscar zelar e primar pela honestidade, pela reputação e construção dessa reputação do profissional. Além de fazer com que você tenha uma perspectiva de estar tendo comportamentos de lealdade, evitando, por exemplo, críticas levianas, mas que você não deixa lastro para essas críticas, certo? Mas você vai ser criticado? Claro, em todo lugar que você for, você vai ter que aprender a lidar com as críticas. Porém, você também vai ter que aprender a lidar, por exemplo, com a concorrência desleal. Você vai ter que aprender a lidar com a clientela e com essa clientela entender que vão ter situações e para cada situação a execução ela vai se dar de uma forma diferente e na íntegra você tem que estar ali acompanhando o contato com o cliente, porque você, sendo recursos humanos, você vai ter que ter o contato com o cliente interno, que é da empresa, e também com o externo, não é só o pessoal do atendimento.
a questão da reflexão em relação à remuneração, o sigilo profissional, por exemplo, faz parte, você não pode estar aí reivindicando aumento ou colocando em situação de vexame, comparando as qualidades, as competências de um profissional em relação a outra, fazendo essa conexão com a questão salarial, ou até mesmo divulgar sobre o salário das pessoas que você não gosta, porventura, porque pode ser que você, em algum momento, realmente não tenha um alinhamento, e isso pode te incomodar. Agora, perceba o seguinte, saiba que neste processo todo, gente, a tua ética ela vai estar conectada sempre com o que a ética empresarial também vai estar exalando. Saiba que você vai ter sempre caminhos diversos. Honestidade, ética ou corrupção. Sempre vão colocar para você. Ou você continua retilíneo na sua honestidade, na sua ética, ou você vai optar por se corromper. Maria do Carmo reforçando aí com relação à questão do fazer do conhecimento, né? A base sólida e praticar. Praticar. Quando eu adentro dentro da questão do profissional, a ética profissional aí, ela vem regendo, né, uma perspectiva de princípios que tem um comportamento do trabalhador. Este trabalhadorzinho, ele está aí para vocês entenderem. Ter uma conduta ética, gente, não quer dizer competência. Eu falei isso aí já em outras aulas. Mas a conduta ética vai te abrir caminhos para que você possa buscar preencher este gap da conduta em relação à competência. Você tem que saber construir relações de qualidade com os colegas, de respeito principalmente, contribuir para o bom funcionamento das rotinas de trabalho. É uma conduta ética. Contribuir para essa formação de imagem positiva, mas para os stakeholders de uma forma geral, acionistas, clientes e sociedade de uma forma geral. Então, tudo isso para formar um conceito. Um conceito de que eu vou ter aquelas dimensões que a gente já estudou em outras disciplinas, já aparecendo também. Olha o cruzamento que a gente faz. Já que nós temos duas disciplinas que falam de ética, essas dimensões, elas também são colocadas como decisivas, gente. Decisivas para o profissional, não é só para a organização. Você tem os valores morais sendo disseminados. Esses valores morais, meus queridos e minhas queridas, fazem com que vocês ratifiquem as dimensões que nós já colocamos, que é importante para a organização. Então, para o profissional, de uma forma geral, a ética profissional, a ética organizacional precisa estar em alinhamento, os dois, com essas dimensões que nós já estudamos na ética interpessoal também. Lembra disso. Ela não fica lá atrás, não. Eu conecto com tudo que eu já coloquei nesta primeira aula também. Eu trago a cultura organizacional numa perspectiva de sustentabilidade, por exemplo. Essa sustentabilidade ela tem que se mostrar na prática em conservação e preservação da questão biodiversidade, da reciclagem de materiais, da redução de impactos, principalmente no ambiente que a gente está, fazendo a conexão de que você é responsável por isso. Você tem que ter ali a noção de uma gestão ambiental corporativa, mas sabendo que isso tudo depende do profissional de RH em relação às pessoas. Vai vir de um conjunto de atitudes, observando que essas atitudes é que vão fazer com que as gerações futuras possam propagar mais e mais este legado. Então entenda. Por isso que eu tenho um reforço em relação a estes tópicos de sustentabilidade, de responsabilidade social. Por quê, gente? Porque o que é sustentável isso pode ser propagado. Vocês dominam muito bem já estes construtos. Vocês sabem, porque nós já reforçamos isso em outras disciplinas. A ecoeficiência ele tem um modelo de gestão que vai ter que se adequar ao teu modelo de gestão profissional. O enfoque nessa disciplina aqui é pegar o que acontece na gestão
organizacional e trabalhar a tua autogestão, gente. A tua ecoeficiência, você consegue exalar isso para o meio ambiente? Você consegue propagar isso, por exemplo, para gerações que você vai ter contato? Geração X, geração Y, geração Z, outros colegas da geração Z, os nativos. Isso faz com que eu comece a refletir. Tá, então com esse desenvolvimento sustentável, eu vou tentar trabalhar e minimizar 3 aspectos: o uso de materiais e bens e serviços, a utilização energética desses serviços, a questão dos agentes tóxicos, principalmente aqueles que produzem e eu não tenho como reciclar, e desenvolver maneiras de reciclagem, mas da educação por meio dessa ecoeficiência. Só então eu posso adentrar em alguns outros fatores também, em trabalhar os recursos renováveis, em entender a durabilidade dos produtos e fazer com que eu possa defender isso para a sociedade, como profissional de recursos humanos, porque vai ter momentos que você vai ter de reuniões, por exemplo, com as comunidades onde você vai estar trabalhando e vai ter impacto daquela empresa naquela comunidade. Eu vou ter que ter a noção de aumento de durabilidade, principalmente, e promover a educação dos próprios consumidores, que, na maioria deles, eles nem sabem o que querem consumir. Você vai ter que ter essa consciência. E isso é um fator ético, de estar defendendo sempre a responsabilidade ambiental como um fator que está inserido no aprendizado da organização e na formação da cultura organizacional. Agora, o fator multicultural, que nós já conversamos sobre ele está dentro da cultura organizacional, desse comportamento a ser aprendido? Sim. Buscando a inter-relação multicultural, trabalhando a representatividade e, lembrando, com bastante atenção, expandindo isso para o macrosistema. Ou seja, ampliando a tua capacidade de ter realmente pessoas envolvidas nessa diversidade. Eu não posso só maquiar, não. Veja os vários tipos, por exemplo. Hoje nós temos empresas, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? De uma cultura de respeito à questão multicultural. Olha só. Temos supermercados, temos algumas empresas que trabalham a perspectiva de abrir novos nichos de colaboradores, num modelo de multicultura, porque eles acreditam, por exemplo, na melhor idade, certo? Lembre do seguinte, esse contexto de inserção, de inclusão, não é só para as pessoas com deficiência física, por exemplo. Várias minorias precisam ser contempladas. E isso faz parte de um novo modelo da organização atual. É um fator ético? É. Porque quando você pega uma pessoa de 65 anos, uma pessoa de 70 anos, até de 80, que esteja apta a trabalhar, você automaticamente, você reposiciona aquela pessoa a ter um propósito de vida. Pensa sobre isso. Por quê? É bem verdade que quem está na melhor idade já passou por muita coisa, certo? Muita coisa. E chega o momento de descansar. Porém, alguns buscam, neste momento, ainda propósitos de aprendizado. E alguns, no contato com outras culturas, com outras gerações, aquilo, e eu já ouvi isso de alguns profissionais com mais de 65 anos, aquilo dá uma nova energia para aqueles colaboradores. Numa postura até mesmo de humildade. Humildade. Que é muito importante a todas as gerações estarem trabalhando isso. Porque eles já passaram por tudo, já entendem
né? É claro que em outra época, mas eles podem trocar em muito com outras gerações mais novas, menos experientes, entre aspas, em relação às experiências que eles tiveram. Então, uma empresa que foca nessa cultura, que tem pessoas de várias faixas etárias, de vários níveis de escolaridade, é uma empresa que, sem dúvida, gente, sem dúvida nenhuma, consegue se multiplicar. O que acontece? Um grande grupo mundial chamado Walmart, de supermercados, inovou na década de 90, fazendo essa contratação de pessoas idosas para trabalhar dentro do supermercado. E depois muitas se multiplicaram pelo mundo, certo? E ela se mantém. Em mais de 150 países, você vai encontrar lojas do Walmart. Um supermercado que tem tudo dentro dele, certo? E que traz, né, o movimento do capitalismo, traz. Ele cresceu porque tem lucro. Em alguns momentos ele é tido como um explorador de mão de obra, mas que tem os fatores positivos também. Eu tenho e vou ter sempre, nas organizações, nos grandes grupos, os fatores negativos e os fatores positivos. As ameaças que sofrem e as oportunidades que eles criam. Então, veja isso como um painel geral para você entender. Você quer ganhar o mundo? Quer sair de onde você está? Beleza. Se prepara antes, tá? Quer ficar onde você está e contribuir com o conhecimento que você está adquirindo aqui? E vou colocar, gente, o conhecimento que você adquire dentro do canal Educação, com todos que estão aqui, faz a diferença para você em qualquer lugar do mundo, do planeta. Porque há um foco aqui de trazer o que há de mais atual para vocês. Vocês estão tendo conteúdos, por exemplo, tecnicamente falando, de profissionais que estão vendo esse conteúdo na pós-graduação. Entendeu? Na graduação. Pode ter certeza, vocês entrando na graduação, já com esse curso técnico, já no mercado, vocês vão se surpreender. Mas sabe com o quê? Dizendo o seguinte: vala-me Deus, olha aí, estou vendo tudo que eu vi no meu curso técnico. É claro, né? Vai ter atualizações, porque sempre tem. Mas pode ter certeza, gente, vocês vão chegar super preparados. Super preparados. E já podendo fazer diferença dentro do mercado de trabalho. Tá certo? Show de bola? Tá ficando claro para vocês, meus queridos? Me deem um feedback aí, por gentileza. Olha aí, Prata do Piauí colocando já um feedback aí. Estão entendendo, meus queridos aí? De São Miguel da Baixa Grande, de São José do Piauí, São Julião, Porto, Palmeira, Manuel Emídio, Juazeiro do Piauí, que mais? Curral Novo. O outro aí qual é? São José do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, né? E lá em cima tem o Dom Inocêncio, é o Dom Inocêncio, não é? Curral Novo do Piauí também. Show, maravilha. Olha aí, Maria do Carmo, dizendo que tá show. Pessoal de Porto também. Tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? Tem dúvida? Tá ok? Tá tudo claro mesmo? Olha, que no final, olha aí, muito bom conteúdo, Porto colocando. Show de bola. Porque no final da nossa segunda aula vão vir os questionários, hein? Aí eu quero vocês aí respondendo, mandando ver aí nas respostas, certo? Ok? Então, já que a gente já está finalizando a nossa aula, eu quero que você lembre do seguinte: não sai daí, nós vamos ter 3 minutinhos só de intervalo entre a próxima aula, e na próxima aula eu venho com mais novidade. Mais super-herói vem para aí, mais super-herói. Fui!